Era só o que faltava. Andréas Pereira e Luigi podem ser punidos depois do clássico contra o Corinthians. E também Paulinho e Felipe Anderson de volta. Cara, o time do Palmeiras pode mudar muito. Esses dois jogadores estão muito perto de voltar e vamos atualizar vocês aqui sobre essas informações. E o Memphis Depay, hein? Memphis Depay desmascarado, cara. Vamos trazer aqui o pênalti que parece que ele não escorregou. Vamos trocar essa ideia aqui rapidinho com vocês. Você que já conhece o nosso trabalho, por gentileza, já chega com o dedão no like. É muito importante pra gente que você fortaleça, dê essa moral pro nosso canal crescer e você receber os vídeos em primeira mão. A gente sempre conta com você. Você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o senhor Arlan Dias e todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras Futebol, feito de maneira muito leve, na resenha, com entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Fechado, meus amigos? Se você não nos conhece, fica até o final. Aí sim, se você curtiu o nosso trabalho, você se inscreve no canal, você dá o seu like e faz o pacote inteiro aí. Fechado? Vamos começar aqui do começo. Tá ainda rolando aquela polêmica, né, Arlan? Eu até gravei um reel sobre isso, sobre o Memphis Depay, e parece que ele não escorregou, tá? Não escorregou. Ele colocou o Miguel, manja quando você vai pra pelada e você erra aquele gol feito, você põe a culpa na grama, tu põe a culpa na tua perna, que não... Tu põe a mão na coxa, né, pra dar um miguezinho, já fiz muito, tu põe a culpa na grama, tu põe a culpa no passarinho, no refletor, menos em você. Foi o que, segundo os nossos institutos de estudos aqui avançados, nós detectamos que ele não escorregou, não só a gente, né, até o próprio Neto corintiano falou que ele não escorregou. E temos ângulos, né? Vamos começar primeiro aqui com uma... por isso que é legal ter essa geração de imagens do gramado, de torcedores ou jornalistas que estão ali, né? Mas teve essa imagem aqui que tá rolando, que dá pra gente ver bem, porque também ajuda muito a questão da câmera lenta, né? Ó. Você vê que ele cai só depois, né? Não é como se ele já tivesse escorregando. Ele cai só depois mesmo ali da batida, né? É até bom que colocaram em câmera lenta aqui. Olha lá. Concentração. Os apelidos pra ele era bom, né? Memphis escorreguei, Memphis derrapei. Tinha muito apelido bom pra ele. Porque mas, assim, o pé entorta depois da batida, sabe? Que vai entortar o pé. Ele escorrega depois que ele chuta a bola, né? Dá pra você se dizer que ele escorrega depois, ó. Olha lá. Inclusive a marca ali do escorregão, né? A marca do escorregão vem depois da bola. Inclusive isso que o Neto reparou. Aí o pessoal até comentou isso aqui, o vídeo do Paulistão. Ele arruma, né? Ele chega a arrumar, ele testa o pé de apoio. Isso até a gente que joga pelada, quando a gente vai bater uma bola parada, você testa, né, o pé de apoio para ver ali onde ele tá certinho. Então ele chegou a checar, fazer tudo certo, né? Como que ele foi meio que desavisado lá, né? E agora eu vou pegar o vídeo do Neto aqui, eu vou deixar a imagem congelada, né? Porque por causa de direitos, mas inclusive a imagem congelada que eu vou deixar é a imagem importante para o debate aqui. Não tem nada a ver do que o Andrés fez. Isso eu penso eu. Vou perguntar pro Veloso, vou perguntar pro Souza, pro Godoy, pro Luiz Fabiano. Meu irmão, ele bota o pé de apoio errado. Quando ele bota, ele já tá torto. Olha como ele tá torto, ó. Olha o corpo dele. Atira, por favor. Olha o corpo dele. Não, pode deixar. Tira nós aqui. Isso. Dá pra dar um mais perto, Latino? Ó, ele já tá torto, ó. Ele tá tortinho. A única coisa que se pode pensar aí, que o Andrés fez, é como ele deixou estragado aquele lado da bola, ele teve que botar o pé um pouquinho na frente, entendeu? Ele podia trazer a bola um pouco para trás também, né? Ele podia botar a bola para trás e resolver o problema. Vou falar com você. A bola você pode botar 1 milímetro. Só encostando na marca. Quando eu jogava, e o Veloso, você não, você tinha que botar meio. No centro. Craque Neto, aquela época em que nós atuávamos, os times treinavam no campo que jogava. Então, treinava cobrança de pênalti, na marca do pênalti tinha um buraco. Isso. Quando chovia, você tinha que... E o árbitro conferia a marca do pênalti e o cobrador ficava pedindo, pelo amor de Deus, o árbitro aumentar a jarda ou diminuir, para a bola não ter que ficar onde o zelador do gramado marcou, porque era um buraco, cara. Sabe, desculpa, Godoy, não perco seu raciocínio. Sabe o que ia acontecer? Ele ia chutar a bola no pé dele. A bola no pé dele. Porque ele errou. Ele errou o pé. O pé de... Porque ele é monstro jogando, ele é craque. Ele é muito craque. Mas ele errou. Ele ia chutar, que mudou a regra. Lembra o que você falou? Sim. Mudou a regra. Agora, no jogo do Flamengo, acho que teve aí. Teve.
Ele pega esse ponto aí dos 2 toques que mudou agora, né? Antes anulava, quando você fazia o gol, ele anulava, né? Agora ele volta, aconteceu isso no jogo do Flamengo, mas né, nem dá impressão, né? De fato, o que aconteceu aí, ele realmente pisa errado. Acontece nas melhores famílias, né? O Memphis, inclusive, ele já errou alguns pênaltis pelo Corinthians, mas ele é um bom batedor de pênalti. Mas ele errou, pede apoio, bate a bola e depois só escorrega, né? Inclusive a defesa do Andrés pode usar muito isso. Sabe o que pega muito pra mim? É que a gente tá discutindo o pênalti, se ele escorregou ou não, mas a gente não discute a origem do pênalti, que foi o pênalti dado, né? Porque pra mim é o maior absurdo dessa questão, um pênalti daquele ser marcado. Eu entendo, você falou que foi pênalti, eu discordo totalmente de você achou pênalti, mas aquilo ali pra mim é muita jogada de jogo, cara, jogada de jogo que acontece totalmente, repetidamente em diversos jogos. Mas pra mim, acho que mais absurdo do que esse pênalti tá sendo discutido pra você ver que quem detém o controle da narrativa detém o sentido das coisas mesmo, né? Porque você olha lá, o pênalti que foi dado, pra mim eu acho um absurdo, cara. Acho um absurdo. Mas ainda, pior que a narrativa dele escorregar e o Andréas ter feito buraco é muito boa também, né? Mesmo ele podendo ser punido, a narrativa é muito boa. A historinha é muito boa, né? Do pênalti teve um parecido pró-Palmeiras contra o São Paulo recentemente, que o Rafael dá um soco na cabeça do Murilo. É que desse do Palmeiras a jogada é mais feia porque pega em cheio, né? O soco do Rafael realmente não encontra a bola, encontra só a cabeça do Murilo. Do Carlos Miguel, ele acaba não dando um soco exatamente no Gustavo Henrique, mas é meio que janta o Gustavo Henrique ali. E assim, é a mesma para mim é o mesmo raciocínio, mas pode crer também, eu acho que, por exemplo, se fosse marcado pro Palmeiras igualzinho esse, né? Se fosse o Hugo, né? Em cima ali do Flaco Lopes, ia ter uma reclamação absurda. Mas o fato é, né? Se o Corinthians tivesse ganho, ninguém ia estar falando nada, mas é impressionante quando o Corinthians perde um jogo, vira um evento, né, cara? Vira realmente querendo achar desculpas em todos os lugares, inclusive o próprio Andrés deu a entender né, o que aconteceu aí o Andrés não, o próprio Memphis deu a entender que o que aconteceu foi ocasionou o erro dele, né? O lance do Andrés Pereira. Então os caras gostam muito de terceirizar a culpa, né? O que é bom pra gente como rival, né? Os caras vão terceirizando a culpa e não vão corrigindo as falhas. O problema é o Palmeiras vencer, né? Essa é a parada, porque você não tem essa comoção quando os caras fazem o tanto de coisa que eles fazem, né? E beleza, é futebol raiz, é sinalizador, é cabeça de porco, é isso. Beleza, cara, válido o argumento pra quem gosta. Só que quando quando é o Palmeiras quem acaba fazendo isso, os caras começam a discutir a moralidade no futebol, se isso é moral ou não, se isso é ético ou não. Eu vi uns vídeos dos comentaristas aí, pelo amor de Deus. Os caras faltam abrir o livro da Constituição, assim, né? Ó, isso aqui na nossa sociedade não é permitido, tal. Aí os caras esquecem do esporte, né, bicho? Inclusive, eu até cheguei a mencionar isso lá no X, aqui, assim, o cara que eu vi mais coerente comentando o lance, que não é do lado do Palmeiras, foi o Ranielli, que o Ranielli falou, assim, se fosse eu fazendo isso lá no Allianz e tal, e alguém errasse, não, porque o Ranielli é malandrão e tal, ele falou, foi erro nosso de não estar ali protegendo a marca, o juiz também, isso de fato, o juiz também pode olhar isso, o juiz estava olhando ali no Gustavo Henrique sendo atendido, né? Então, assim, o cara que é jogador do time que perdeu o jogo falou, pô, faz parte do jogo e boa, vida que segue. E os jornalistas que às vezes nem é corintiano, né? Às vezes só quer ali cumprir, não sei se cumprir ordens, ou só se quer manter ali uma perseguição contra o Palmeiras, porque é totalmente desproporcional a repercussão desse lance, né? Para mim é totalmente desproporcional, primeiro, porque é um jogo de fase de grupos de Paulista. É um clássico, eu sei que o derby é muito maior que qualquer coisa, mas assim, o Palmeiras foi roubado numa final da Libertadores e não teve metade da comoção, né, cara? Exato, exatamente. Enfim, senhores, vamos falar aqui de Paulinho e Felipe Anderson, os dois que estão muito perto de voltar. É sempre aquele tá muito perto, né? Aquele meme da menina vindo entregar o açaí. Você já viu? Olha ela vindo aí, vai pagar o açaí pra nós hoje. É exatamente isso. Nunca chega, mas vai chegar, prometo pra vocês. Vamos falar disso aqui rapidinho. Esses dois caras que se voltarem, o Palmeiras muda muito o patamar do teu time, tá? Muda muito, dá uma boa esperança aí. São caras que agregam muito. Mas antes de tudo, senhores, um recadinho rapidinho aqui, porque isso salva tempo de vida. Motorista no Brasil não perde no placar, inclusive perde na burocracia, tá? IPVA, multa, licenciamento, você vai resolver e parece que é feito para te prender, cara, para você ficar preso no site travado, pra você ficar preso em fila.
né? Aquelas fila imensa, aquela burocracia danada. Mas é o seguinte, a gente vai resolver isso para você com o nosso amigo, o melhor amigo do motorista. Eu tô falando do Gringo. No Gringo, ó, se você baixar o app dele aqui agora no QR Code, no link na descrição ou nos comentários, você pode resolver o seu IPVA, as suas multas, o seu licenciamento, você pode parcelar tudo isso em até 12 vezes e ainda deixa a sua CRLV e também a sua CNH digital ali, tudo certinho, tá? Sem precisar ficar atrás de papel, atrás de fila, saindo para lá, saindo para cá. É sem dor de cabeça, amigão. Não tem segredo, você pode baixar o aplicativo aqui, ó, de graça. Você vai pagar nada para baixar o aplicativo. Vem no QR Code aqui na tela, escaneia ele, baixa o aplicativo. Se você tá pelo celular, tem um link no comentário ou link na bio, na bio, na descrição aqui. Você pode clicar e baixar o seu aplicativo do Gringo, o Gringo que é o melhor amigo do motorista. Então corre lá agora, porque começo de ano as coisas apertam, as contas chegam tudo de uma vez, a criançada vai para a escola, você quer sair, você quer tomar uma cerveja, qualquer coisa, e você sabe que tudo nesse momento, cara, aperta o caixa do brasileiro. Começo de ano para o brasileiro é complicado. Agora que virou janeiro que você começa a dar uma respirada. Então o Gringo ele ainda te facilita em todas essas questões aqui para você parcelar IPVA, multa e licenciamento em até 12 vezes. Corre lá agora, respira, gerencia o teu fluxo de caixa, mas antes de tudo você baixa o Gringo, que ele vai te ajudar, porque afinal ele é o melhor amigo do motorista. Valeu, Gringo, tamo junto e vamos falar aqui de Paulinho mais Felipe Anderson. Agora sim, né? Boa notícia que pós-clássico o Palmeiras está tendo duas peças importantes aí, se aproximando de voltar. O Paulinho, ele deu um passo a mais na recuperação daquela cirurgia dele, da canela, né? Da perna direita, para corrigir um problema antigo. E ele tá fora desde começo de julho. E o último jogo dele foi dia 4 de julho, que foi no jogo contra o Chelsea, 2-1. Agora, ele fez exame de controle, resultado deu positivo, e com isso, o que o Palmeiras está fazendo agora, né? Atualizando vocês. O Palmeiras aumentou a carga. Agora ele vai trabalhar no campo. Mais volume, mais intensidade, para ele simular situações de jogo. Já está fazendo esse trabalho. Isso muda porque o Paulinho, ele é jogador que ele entrega ali presença diária, né? Presença diária, ele é um jogador decisivo. Inclusive, em 16 jogos pelo Palmeiras, e, cara, é uma amostra pequena, né? Mas já dá para você sentir aqui o quanto ele pode ajudar. Ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Isso em 16 jogos, tá? E mesmo sem ele tá 100% ainda. Isso é muito importante. Se ele volta bem, ele não é só aquele reforço para compor. Ele é arma de jogo, bicho. Ele é arma nível, cara, dá para se dizer nível Arias, praticamente? Sim, né? É aquele cara que aparece quando você tem meia chance de gol, ele consegue tirar algo da cartola. Contra o Botafogo isso ficou muito evidente. E junto com isso, o Felipe Anderson começou a transição física, teve um entorse no tornozelo esquerdo, já foi programado, começou a fazer a readaptação. Ele tinha jogado pouquíssimo na temporada, basicamente acho que foram 10 minutos, que foi o 3-1 contra o São Paulo em janeiro. Se ele engata também, né? A saúde, se for a saúde que ele tinha lá na Itália, meu amigo, o Palmeiras tem um jogador para a temporada inteira, né? Ajuda muito ali em controle de jogo, condução. Todo mundo tá esperando o futebol do Felipe Anderson. Todo mundo tá esperando o Felipe Anderson da Itália, né? Mas aqui é passo a passo, porque a transição é justamente para ele não voltar e estourar novamente, tanto dele quanto o Paulinho. E nos dois casos, o Palmeiras quer ter a certeza, 100% não existe nessa vida, né? Mas de quase 100% de que esses dois jogadores vão voltar no seu máximo. Ó, tô zerado, agora eu vou para campo, agora eu vou jogar. Essa é a melhor notícia, né? A melhor notícia acho que não é o voltar logo, é o voltar bem, é o voltar quase 100%. Se esses dois entrarem inteiros, o elenco ganha muito, né, cara? Você imagina, pensar no jogo aí contra o Corinthians mesmo, ali a linha de frente, você tem o Maurício, Alan, o Flaco e o Vitor Roque, você pensar que tivesse toda essa galera aí, o Arias que vai chegar, o Paulinho, o Felipe Anderson disponível, imagina se você tivesse esses caras no banco. Vamos supor que todo mundo bem eles estivessem titular, mas vamos supor que tá integrando agora, tá voltando agora, você teria esses 3 caras no banco. Aí beleza, você tira, sei lá, o Maurício, tira o Alan, aí você tem o Maurício e o Alan no banco, né, para entrar Arias e o Paulinho talvez, assim, o próprio Felipe Anderson também, então vai reforçar muito o elenco quando esses caras voltarem, e para essa sequência aí que a gente vai ter que poupar, porque, por exemplo, agora a gente tem um jogo difícil no Brasileiro, mas a gente acabou de jogar esse jogo contra o Corinthians, aí dá para poupar nesse caso aqui, dá para poupar no último jogo do Paulista, né? Só que o último jogo do Paulista dá para poupar porque está classificado, mas também tem que garantir as primeiras colocações lá, né? Então não dá para você tacar um time totalmente em reserva. E você vai ter isso lá na frente com Copa do Brasil, você vai ter isso em Copa do Brasil Brasileiro, Brasileiro Libertadores. Então quando esses caras voltarem aí, vai elevar muito o nível.
E assim, quando esses caras voltarem, não que agora possa, mas quando esses caras voltarem, o time não jogar, o Abel reclamar do elenco, aí abandona, véio, pelo amor de Deus. Não, aí não dá, né? Aí, pelo amor de Deus, Abel. Aí tem que ser menos. A desculpa tem que ser muito boa, realmente. E vamos falar aqui de Andreas e Luigi no TJD, né? Que pode ocasionar. É o fim do futebol, cara. Não tem como. O que eu tô vendo de gente falando aí sobre a moralidade desse lance, que os dois podem ser punidos. Agora vem a notícia ruim, né? Ruim, entre aspas. Nos bastidores, né? Corre aí para sair a denúncia rápida por atitude antidesportiva, artigo 258, e a pena pode ser de 1 a 6 jogos. Se exagerarem aí, dá para afetar inclusive a reta final do Paulista. O do Andreas é aquela cena clássica do pênalti, onde ele mexe na marca, né? Ele dá aquela catimbada, ele entra no psicológico. O Palmeiras vai bater numa tecla óbvia aí para essa defesa, né? Se era algo tão grave assim, por que não teve um amarelo na hora? Porque é impossível ter 70 mil pessoas ali e ninguém viu, né? 45 mil pessoas, ninguém viu. E nem o árbitro puniu, nem o VAR chamou. A leitura do clube, pelo menos o que o Palmeiras entende, é no máximo amarelo. E ponto. É o que o Palmeiras entende. O tribunal querer fazer mais do que a arbitragem fez no campo, isso já diz muito, né, cara? Parece que o Palmeiras vencer, não tem como. Isso aqui não é clubismo, parece que o Palmeiras vencer realmente incomoda. Quando o Palmeiras faz a malandragem, realmente incomoda. Se é o Corinthians, a gente já tá falando de clássico raiz, que fulano é malandro, e até um documentário no Peleja ia passar isso aqui. Olha como o Corinthians é raiz. Isso você sabe que o peso é diferente. O do Luigi é mais delicado porque envolve aquela atitude depois do gol. Ele acerta uma bolada em direção da arquibancada ali atrás do gol. E a discussão vira ali, é meio que intenção, imprudência, como se nenhum jogador tivesse chutado a bola na hora do gol, né? Isso só o Palmeiras criou todos esses poréns aí. E o tribunal, ele adora dar exemplo nessas coisas. Mas também não dá para transformar isso naquele caso gigantesco se foi ato sem agressão direta ou se é escalada de confusão, né? Se isso foi sem escalada de confusão. E tem aí o relógio correndo, tá? Na última rodada da primeira fase já tá aí, que é domingo, contra o Guarani. O Palmeiras vai tentar acelerar o bastidor e segurar juridicamente ali para não perder nenhum dos jogadores por punição ali na canetada, né? Então a denúncia pode até vir, mas esse gancho pesado eu acho que é forçar a barra demais, né, cara? Se vier, eu espero que seja leve, e se vier pesada, aí é guerra e o Palmeiras tem que bater de frente, né? Não tem o que fazer. Ano passado o Corinthians teve a questão ali da final, né, que eu até citei isso, o que os caras fizeram e tal, teve o Corinthians falando assim, pô, mas os casos aí o Corinthians foi punido, mas caramba, os caras jogou bomba praticamente no próprio jogador lá na final, assim, os caras têm que quase realmente ferir um jogador de algo vindo da arquibancada para dar alguma coisa. Aí a organizada foi punida e tal, mas vocês vão lembrar da cabeça de porco, fui até checar ali. O Corinthians pagou uma multa de 60 mil reais e não pegou nenhum mando. E eu já cansei de falar, aquilo ali podia ter dado uma merda gigante, porque a cabeça era grande, passou muito perto da menina que era gandula ali, e depois a gente viu, né, a figura que atacou, né, com os antecedentes criminais absurdos, e o Corinthians não pegou nenhum gancho e tal, 60 mil reais para clube de futebol, desculpa, para mim, meu Deus, seria dinheiro pra caramba, pros caras, mano, é dinheiro de pinga mesmo, assim, né, nem querendo menosprezar, não, tô falando a realidade do time de futebol. E ontem eu tava assistindo um vídeo do canal Futebol pelo Mundo, que é muito bom, inclusive, ele tava ali no gramado, né, e eu até postei isso aqui, que é do Gandula dos caras. Inclusive, isso aqui foi relatado na súmula, quero ver se vai ter algo sobre isso. O Gandula chuta o Sousa, mas como todo bom covarde, né? Depois eu chuto o Sousa de costa. Chuta o Sousa é difícil, hein? Trava a língua aqui. Mas ele chuta o Sousa de costas, o Sousa vira, ele sai correndo e o Sousa vai lá dar um pavoro nele ainda. Eu não vou colocar o vídeo que eu não sei como que é a questão dos direitos lá com ele, né? Mas enfim, teve isso daqui, né? E tem outro Gandula ali também que chuta, acho que o próprio Sousa também, pegaram ele ali para Cristo. E acontece de tudo naquele estádio, né? De fato, sim, é um estádio que, mano, é uma bagunça mesmo, você vê o que acontece ali. E nunca tem uma punição muito grave. Eu lembro até hoje o Davinho uma vez acertaram um cortador de unha nele, assim, não aconteceu nada também, assim. Então é um estádio que realmente é uma bagunça, só que para eles, né? Porque quando vai alguém fora e faz alguma coisa mínima, aí vira um evento, aí vira um negócio. Eles querem intimidar, né? Exatamente isso. Eles querem intimidar, querem ganhar no grito, querem ganhar na intimidação. O mais importante é que eu postei o vídeo do Memphis Depay lá falando que ele não escorregou e o Vessone tá puto nas respostas. Então, só por isso já valeu a intenção aqui do vídeo, tá? Eles estão sentindo muito essa derrota, cara. Isso é muito bom. Eles estão bem mordidos.
Isso é muito bacana. Pelo clássico, né? Pelo clássico, pela rivalidade, tá muito legal. Eles provando o próprio veneno, né, cara? Não é exatamente isso. Ó, a gente foi na casa dos caras. Eles produziram mais que a gente, eles jogaram mais que a gente, tiveram mais posse de bola, o Palmeiras foi mais eficiente no chute no gol, a gente ganhou de 1-0, o Andréas fez a catimba, o Flaco chutou a bandeira, arrumou a confusão e saiu fora, e tudo isso dentro da casa deles. Por isso que eles estão mordidos desse jeito. E superou o Flamengo, né? 7 vitórias lá. Eles também ganharam no Allianz, mas enfim, isso aí é outro problema. O jogo no Allianz vai ser depois. O jogo de agora foi lá e os caras perderam aí. Não adianta, é horrível perder em casa. Esse negócio de torcida única, que infelizmente a gente tem aqui, ele piora muito quando você perde, né, cara? Porque fica. Eu até vi no próprio vídeo aí do Futebol pelo Mundo. Rolou uma festa ali da organizada e da escola de samba. Então, assim, foi um evento o jogo. Eles fizeram uma festa absurda, mostraram as taças lá dos títulos recentes aí, teve escola de samba, teve um monte de coisa para depois perder com 1-0 ainda, com o time dos caras ainda jogando bem, ainda perder. Então, foi realmente o próprio veneno deles. E isso dói demais, né? Que eu acho que se o Palmeiras, por acaso, tivesse chegado lá, jogado bem, metido um 2-0 ali e tal, ia ficar aquele negócio, né? Perdeu, tal. Agora, do jeito que foi realmente para deixar os caras mordidos. É isso, senhores. O que vocês pensam a respeito aí? Trouxemos muita informação para vocês. Falamos aí da possibilidade de Andrés e Luiz ser punido. Falamos de Paulinho e Felipe Anderson provavelmente retornando. E o holandês, que você engana lá, viu, holandês? Os caras lá você engana. Você ganha muito, entrega pouco. Nós você não engana, não. Você não escorregou. E a gente trouxe aqui que o Memphis Depay, cara, na minha opinião, não escorregou. Se você acha que ele escorregou, deixa aí nos comentários. É legal também para manter a narrativa, né? De que a gente prejudicou os caras. Pode ser também, para quem quer ir por esse lado. Vale pela resenha do futebol. Isso pode ser pela resenha do futebol. Deixa aí nos comentários, por gentileza, o que você pensa a respeito. Se você chegou até aqui, cara, é muito importante que você deixe o seu like no nosso vídeo. Valeu? Um abração para vocês. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Tamo junto.